Eu atendi o paciente ontem, jovem, testosterona baixa, colocaram um implante. A questão hormonal também influencia? Ah, não tem Reposição dúvida. hormonal. Não tem dúvida, não Porque tem dúvida. teve muita gente fazendo reposição hormonal por conta de estética. Sim, Andou uma moda, eu acho que ainda tem essa moda. tem. Que E eu era acho o que nunca vai chip embora. da beleza. O chip, eu falei, gente, mas chip da beleza? Tipo assim, e bota ali uma quantidade grande de hormônio Exato. e que nunca mais você tira dali, né? E outros são duas ofensas, né, que eu falo. Porque primeiro, a ofensa é fisiológica, porque beleza ali não tem nada a ver com a fisiologia, é o resultado do problema. O segundo é você falar com o paciente, eu sei qual que é o seu problema e o que você precisa consertar. O quê? Você precisa de chip da beleza. Quer dizer, tá chamando o paciente de feio. De feio, exatamente. Qual a influência da reposição hormonal? Reposição para quem realmente Sim. precisa de reposição. Reposição. E não vamos botar hormônios para ter poderes ou funções extraordinárias. Suprafisiológicas, não manter no nível de que o corpo... Exatamente. Eu falo que é como se a gente tivesse... O nosso corpo é um carro que eu estou fazendo uma viagem que eu vou daqui para lá. Eu quero dirigir bem, eu não quero ir devagarzinho, mas eu também não vou pisando no acelerador até o final, porque eu vou fundir o motor. Com certeza. Então, toda vez que a gente mexe com a parte hormonal sem se ater às questões fisiológicas, tentando manter nível fisiológico, e mais do que isso, Bia, é entender por que está baixo, porque às vezes eu estou vendo pessoas, eu atendi um paciente ontem, jovem, com testosterona baixa, colocaram um implante. Quantos mas anos? Por quê? Daniel? Ele está com 36. Muito novo. Muito novo para colocar um implante. Mas qual a origem, né? Falei, mas por quê? Pesquisou por quê que você tem... Porque a primeira pergunta que tá baixo? Se impõe aqui é por quê? Você não está na idade para andropausa, né? A menopausa masculina. Não foi feita pergunta, foi colocado implante. Resultado, ele está agora, a gente fez os exames dele, ele está com alterações hepáticas, ele está inflamado porque pisou demais no acelerador, a testosterona dele estava em 1.300 e pouco. Nossa. Então, assim, vai dar certo, nós vamos ajudá-lo. Aumenta a LDL. Baixa HDL. Afeta então, assim, todo o sistema. Afeta todo o sistema. A parte de lipidograma faz uma bagunça. Que é uma coisa até que eu fico falando dessa questão da abordagem funcional, integrativa, ela tem que ser feita com muito critério. Ela é muito boa, mas ela tem que ser feita com critério. Porque a partir do momento que você fica... E eu vejo muito nas redes sociais o médico falando assim, não faça igual o médico lá que só passa o remédio. Mas ele está fazendo a mesma coisa. Só ele põe uma... Põe uma outra roupagem. Ou põe aquela receita de suplemento quilométrica. Não, impagável, né? Impagável. Porque aí você vai ver, dá R$5.000 uma coisa que vai durar 2 meses. Exato. E o que você vai fazer para tentar melhorar isso? Porque tudo bem se for uma questão de resgate, estou falando nem de suplementos, a questão do hormônio, que nós vamos voltar lá na questão do TRH, né, terapia de reposição hormonal, a gente tem que ter o critério, tem que ter uma necessidade do que você quer almejar. Tem a questão da reposição, se você tem nos exames, o que precisa repor, ou na clínica também é muito importante, precisa repor. Tem coisas que, infelizmente, a gente não consegue medir, uma coenzima Q10, mas eu considero, hoje, meus pacientes que chegam para mim, que estão tomando medicamento statina, eu prescrevo coenzima Q10 para todos. Por quê? Porque tem a plausibilidade biológica, a gente sabe, bioquimicamente, ele vai diminuir a produção mitocondrial de coenzima Q10. Mas você não tem como medir. Por conta do remédio para colesterol. Para colesterol. E tem uma coisa, Daniel, isso há uns 10 anos, e hoje não atendo mais, mas há 10 anos atrás, um paciente meu, eu passei com a enzima Q10 para função mental, que eu também gosto muito. E aí, ele voltou, ele falou assim, doutora, eu não estou sentindo mais dor muscular. Eu falei, mas você sentia? Aí ele falou, não lhe falei, porque o cardiologista tinha me dito que isso era do remédio do colesterol, que não tinha nada a fazer. Ou eu escolhia ter dor, ou eu escolhi entupir as artérias. Então eu dei o viver por vivido. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério, eu observei isso. Falei, vou guardar essa informação. Aí fui pesquisar. Tinham vários artigos falando dessa associação da coenzima Q10 com os remédios para colesterol e aliviando a dor. Então, você está falando uma coisa que eu fui dar coenzima Q10 para uma coisa, por isso que a gente diz, o bom suplemento faz bem para o organismo inteiro também, Exato. Não é só para articulação. E tem que ter a ver uma intenção de resultado. Exatamente.
Eu também vejo isso. Muitos pacientes melhoram, que falam, eu tinha umas dores aqui com coenzima Q10. Mas eu falei, passo para todos. Vamos ver como é que vai fazer, como E é é um que vai ser o suplemento efeito. fantástico, né? Fantástico, Tem né? alguns suplementos, porque assim, eu vejo médicos começarem a inventar muito. Então tem suplementos da moda, e tem uma, uma planta, não sei o quê. Aí daqui a 3 meses ninguém mais fala daquela planta. Mas com a enzima Q10 você vai ver, tem muitos artigos. Mas muito. Creatina tem muito. A glutamina tem muitos artigos. Entendeu? Ômega 3 tem muitos artigos, tanto para a fração EPA quanto para a fração DHA. E aí você fica falando assim, cara, os colegas não querem estudar. Fica essa coisa, isso aí Às é vezes invenção. quer chegar, tipo assim, vou entrar na vanguarda, vou falar de alguma coisa que ninguém fala, mas esse beabá que você falou, Bia, é espetacular, é por aí. É o básico. É o básico. Ninguém está falando, porque senão fica aquela super suplementação de coisa que... Tinha vezes que eu recebia paciente, Daniel, vinha assim, eu tô tomando uma fórmula que me deu. Eu falei, pois não, deixa eu ver. Todos os remédios eu pedia para botar na mesa. E aí, eram fórmulas com 30 substâncias. Eu falava assim, isso aqui eu não conheço. Mas eu fotografava, botava no arquivo e ia pesquisar. Aí eu ia ver fundamento assim, não tinha ainda nada. Aí eu falo, gente, você também precisa poupar o fígado de metabolizar 30 substâncias dentro de uma cápsula. Não é que é natural que não vai fazer... Veneno de cobra é natural, né, Daniel? Também. Exatamente. Cicuta também é natural. Mas você não anda tomando por aí. Exatamente. Então tem que ter bom senso.